E aí, turma, tudo bem? Bom, gente, nosso tema, será sobre o terceiro setor, tá ok? E mobilizações sociais, tá certo? Me desculpe aí o atraso, mas realmente eu estou muito limitado com esse bendito celular. Se Deus quiser, logo eu estarei computador, tá? Aí vou postar a aula, tá? Vocês vão seguir adiante. E qualquer dúvida no meu PV, tá certo? Estarei à disposição amanhã o dia todo, até no sábado mesmo no simulado, tá certo? Mas qualquer coisa, meu PV, fiquem à vontade, tá? Então, forte abraço e degustem a nossa aula. Então, gente, o terceiro setor, ele, como nós estamos vendo nos slides, ele vai corresponder ao que nós vamos classificar como instituições, né, e fundações que não têm fins lucrativos. Nos assuntos anteriores, nós já analisamos, né, os outros setores praticamente na forma de organização, podemos dizer assim, de cada estado. No caso, o primeiro setor corresponde ao Estado. Como assim o Estado, gente? O Estado está relacionado com o governo, todos os funcionários públicos, né? Então, que todos esses, vamos dizer assim, profissionais da área né, que formam o primeiro setor, eles são remunerados através, é claro, dos impostos que são cobrados, que todos nós pagamos. Então, vamos dizer que eu sou funcionário público, mas o meu salário é pago através dos próprios impostos que eu também contribuo, certo? Então, a forma de organização que nós temos, né, no caso de cada país, especificamente aqui no Brasil, nós vamos ter dessa seguinte forma: o primeiro estado correspondendo, o primeiro setor correspondendo ao Estado, o segundo setor, o setor privado, ou seja, o setor particular. Então, podemos encaixar aí as indústrias, o comércio, tanto os donos dessas instituições quanto também quem trabalha, né? Porque quem trabalha nesse setor, eles são remunerados através da própria produção, né? Ou seja, da venda dos produtos. Então o empresário obtém seu capital através, né, e separa, é claro, o lucro e paga os seus funcionários com outra parte. Então, no nosso setor, que nós vamos realmente abordar nesse assunto, que é o setor, praticamente o que chama de nome de terceiro setor, tá? Que a gente vai ver que esse terceiro setor ele se fortaleceu mais ainda com a globalização. Por quê? Porque ele tem o objetivo de defender, né, a coletividade, defender os interesses da coletividade em um objetivo comum. Então, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, e esse objetivo realmente torna-se uma meta, né, um objetivo a ser alcançado através de vamos dizer assim, estratégias, através, né, de meios que possam colocar em prática esses direitos que até então não estão sendo respeitados, mas mais adiante a gente vai ver, tá? Como nós temos aí, o neoliberalismo provocou a redução do papel do Estado na expansão econômica, causando a viabilidade de diversos grupos sociais, ou melhor, a vulnerabilidade, tá certo? E qualquer erro aí de gráfico, tá? De escrita, me perdoem, tá? Porque a gente muitas vezes, eu estou muito limitado por causa do celular e acaba a gente, vamos dizer assim, tendo um pouco de dificuldade em relação a trabalhar só com celular, tá ok? Então, ou seja, com o neoliberalismo, que a gente já viu também, né, o processo de globalização, né, que ocorreu, que foi a globalização, uma consequência até mesmo da economia neoliberal, tá? Vocês lembram que o neoliberalismo ele queria que o Estado ele intervisse o menos possível na economia. A economia se tornar uma economia, vamos dizer assim, praticamente livre, para ocorrer a livre concorrência, para ocorrer a investimentos, né, das empresas e assim por diante, a busca de matérias-primas, a busca do mercado consumidor. Então, quanto menos o Estado intervir, melhor. Então, só que consequência disso, tá? Diversos grupos sociais ficaram, vamos dizer assim, desprotegidos, tá? Porque como o Estado intervia o menos possível, então aqueles grupos menos favorecidos, eles acabaram, vamos dizer assim, tendo muitos direitos até praticamente não respeitados.
Então foi aí que permitiu o crescimento e expansionismo do terceiro setor. Tá? A maior facilidade de informação e a mobilização proporcionada pelas novas tecnologias globalizadas contribuíram para o expansionismo do terceiro setor. Ou seja, com o processo de globalização, vocês viram que o sistema, né, econômico, né, ficou praticamente integrado em todo o mundo, consequentemente a tecnologia, né? Então o mundo interligado em redes tecnológicas, científicas e também consequentemente a mobilidade, né, entre as pessoas. Então o meio de transporte, como nós vimos, também ficou mais rápido, mais eficaz, né, mais acessível, né? As informações, a mídia, né, os meios de comunicação tornar-se mais velozes, né, instantaneamente as notícias chegam. Então, consequentemente, também a luta pelos direitos, a luta, né, pela conquista da classe mais humilde também começou a se espalhar de forma mais rápida e, consequentemente, proporcionando a maior organização de instituições não filantrópicas, ou seja, aquelas instituições que não visam lucros, que querem realmente defender os interesses de grupos, né, de causas nobres, como a gente vai ver mais adiante. Então, isso tudo permitiu que o terceiro setor crescesse bastante em todo o planeta. Então, nós temos aí, o terceiro setor busca promover melhor qualidade de vida, ou seja, ele busca fazer com que aquela classe mais desfavorecida ela possa ser vista e o Estado possa realmente proporcionar melhores condições para aquela classe, né, os direitos realmente serem preservados, né, aquela classe desfavorecida ter acesso a alimentos, acesso à saúde, à educação. Então, essas instituições, essas fundações buscam justamente esses interesses, buscam a melhor qualidade de vida daquele grupo, né, daquelas pessoas. Também podemos dizer que outro foco, né, do terceiro setor é fiscalizar o cumprimento dos demais setores da gestão ambiental, ou seja, que o Estado, quanto as empresas particulares, os empresários, todos eles respeitem a questão ambiental. O que a gente pode ver aí que está acontecendo no Brasil com o atual governo, né, que não se interessa tanto na questão ambiental, e a gente vê que o desmatamento na Amazônia cresceu exorbitante. Consequentemente, muitas instituições, né, que não visam lucros, né, organizações, vamos dizer, ou órgãos não governamentais, eles ficam fazendo protestos, eles ficam mandando abaixo-assinados para o governo, para que o governo brasileiro veja as suas atitudes e realmente preservem a Amazônia, né, principalmente. Então, nesse contexto, muitas instituições, né, não lucrativas, elas buscam a defesa, né, ambiental. Contribuir na luta para socialização dos direitos humanos. É fundamental isso, gente. Quantos órgãos aí, ou fundações, que buscam realmente, né, a defesa dos direitos humanos? Até órgãos da própria Unicef mesmo tem aí. Alguns casos no Brasil que muitos órgãos que defendem os direitos humanos entraram para cobrar atitudes do Ministério Público, atitudes do governo, atitudes do STF, quer dizer, várias situações. Um exemplo, o caso daquela vereadora, né, do Rio de Janeiro, da Marielle, é o caso mesmo de acontecer alguns assassinatos em São Paulo, feminicídios. Então sempre aparecem alguns órgãos para realmente cobrar as autoridades que façam a investigação realmente, né, uma investigação idônea, uma investigação totalmente imparcial, para que realmente os verdadeiros culpados sejam, vamos dizer assim, condenados. Recentemente, naquele caso do vereador no Rio de Janeiro que matou aquela criança, né? Então, há muitos órgãos de direitos humanos cobrando para que realmente, né, se faça justiça. Tá ok, gente? Mobilizar ou dar apoio à comunidade socialmente marginalizada ou pouco influente economicamente. Exemplo, né, as comunidades bem carentes aí, né? Então sempre tem algumas fundações ou algumas vamos dizer, órgãos, né, ou ONGs mesmo, instituições que defendem, né, aquela
aqueles moradores desfavorecidos da classe humilde, né? Até mesmo nós temos as comunidades aí, dentro das comunidades a gente tem vamos dizer assim, associações. Então a associação pode ser considerada também do terceiro setor, gente. Porque a associação ela não tem fins lucrativos, ela busca a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade. Então a associação está englobada no terceiro setor, certo? E atuar na preservação do patrimônio cultural. Nós também temos vários ONGs, né, várias fundações que preservam, né, o patrimônio cultural. Aqui no Brasil até muitos empresários fundam alguns órgãos, algumas instituições como fundações para preservar o patrimônio, mas em contrapartida eles recebem incentivos fiscais. Quem cria uma fundação tem isenção de impostos, que a gente vai ver mais adiante, até tem leis, a Constituição Federal ela determina isso. Tá? Aquele que cria uma fundação sem fins lucrativos acaba tendo isenção de impostos, tá, ok? A lei que regulamenta o terceiro setor no Brasil é a Lei 9.790/99, que o define como organização da sociedade civil de interesses públicos. Como eu já falei anteriormente, é coberto pela Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ainda é de 1988, mas sempre ocorrem emendas, né, em leis e criação de novas leis, pequenas reformulações, podemos dizer dessa maneira. Então foi criada em 99 a Lei 9.790, que ela praticamente transforma as instituições que não têm fins lucrativos como uma organização de sociedade civil, de interesses públicos. Por quê? Porque é cobertado por lei e aí ocorre incentivos fiscais também quem cria fundações. Então quem quiser criar uma fundação, quem quiser criar uma associação, é só ir lá pesquisar nessa lei 9.790/99, que vai ter todos os procedimentos para se criar, todo o processo legal. Ok? É claro que com o terceiro setor se fortaleceu muitos movimentos sociais, tá? Os movimentos sociais, não só aqui no Brasil, nós temos espalhado por todo mundo vários movimentos sociais, e muitos deles até chegam a ultrapassar um pouco a questão, né, dos seus objetivos e acabam ocorrendo até certas violências, mas são movimentos que buscam a luta, né, de uma causa. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de movimentos sociais, tá aí, né, movimentos sociais pautados para o impeachment do governo ou em apoio ao governo, movimentos sindicalistas, que são movimentos sociais, né, pela luta da melhor qualidade dos operários, né, liderado pela CUT. Nós temos aí movimentos estudantis, né, por aí, desde até que ficou marcante o movimento dos Caras Pintados, que foi a classe estudantil, foi às ruas, né, para o impeachment do Fernando Collor de Mello, né, do ex-presidente Fernando Collor, que na verdade por trás existia a mídia manipulando, mas foi considerado por alguns um grande movimento social. Então, os movimentos sociais eles realmente cresceram muito no nosso mundo, né, e principalmente aqui no Brasil também, e muitas vezes articulados. Tá? Muitas vezes articulados até buscando, né, os mesmos objetivos, que é justamente a melhor qualidade de vida e a melhor, vamos dizer, o melhor conforto daquela classe desassistida, certo? E os principais movimentos sociais que nós, né, encontramos mais, principalmente na mídia, e também que são os organizados mesmo, né, que tem uma grande quantidade de pessoas, né, buscando os mesmos objetivos, são os movimentos operários. Aqui no Brasil começou principalmente com a atividade industrial, né? Mas surgiu na Inglaterra, principalmente com a Revolução Industrial, onde havia a exploração, né, dos empresários, e consequentemente criou-se então os movimentos sociais, inclusive até as greves são organizadas pelos movimentos sociais, certo? Os movimentos das mulheres, desculpei o erro da escrita, né, mas são os movimentos feministas, né? A luta pelos direitos iguais das mulheres, pela valorização, né, do sexo feminino, também pelas mulheres terem acesso, né, ao emprego na mesma condição que os homens, porque infelizmente, né, não ocorria isso, né, um tempo atrás, que ia chegar ao ponto que as mulheres nem votavam, era proibido de votar, né, mas graças a Deus, né, elas hoje, todas as mulheres, vocês mulheres, né, têm o direito a voto também, né, graças a Deus estão conquistando maior espaço que até então não tinha. Então
é muito importante o movimento, né, sociais femininos, né, para que realmente as mulheres sejam realmente valorizadas. Os movimentos, né, de negros combatendo o racismo, né, o preconceito, porque era um absurdo que acontecia e hoje ainda acontece em pleno, né, século, né, 21, e nós vemos aí atitudes absurdas ainda de racismo, né, tá aí movimentos esportivos tentando, né, contribuir, mas mesmo assim dentro, né, do esporte ainda se pratica, né. Observe que aí os jogos, né, da Eurocopa, alguns times se ajoelham, né, em defesa do combate ao racismo, mas já tem times que não se ajoelham, e inclusive algumas torcidas que lá já estão sendo liberadas, né, acesso ao público mesmo com a pandemia, mas inclusive alguns torcedores chegam a vaiar. Então, gente, o racismo, infelizmente, não só vamos dizer, privilégio aqui do Brasil, não. Os países ricos também têm, viu? E muito. Estados Unidos, um bom exemplo de grande, né, presença, de racismo. Inclusive, vários atletas, né, de basquete lutam contra, né, essa, vamos dizer assim, se é que a gente pode considerar atitude humana, né? Quem pratica o racismo. Se é que a gente pode dizer que realmente é um ser humano. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que são muito racistas no nosso mundo. Tá? O movimento LGBT, tá, também, a busca pelos direitos iguais, né, também mesmo tendo a sua opção sexual diferente, entre aspas, podemos dizer assim, que o padrão que impuseram na sociedade, né, que muitos acham que foge do padrão, mas cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua maneira de vida, tem o livre-arbítrio de escolher né, e seguir a vida do jeito que quer, sua opção sexual, sua opção de profissão, sua opção, né, de estudar ou não, sua opção, né, de trabalhar em roça ou não, né? Então, a opção sexual também é onde a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de seguir o que quer, certo? E hoje a gente vê que ainda é muito forte o preconceito e até mesmo violências são muito praticadas contra, né, pessoas que sejam homossexuais, que sejam transexuais, né, que tem uma opção sexual que não seja hétera. Infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa, certo? E os movimentos agrários, como aí tem os movimentos sem terras, tem vários movimentos, né, que buscam o direito à terra por causa da grande concentração, principalmente no Brasil, né, grande concentração de terra. Então, muitas famílias sem nem terra nas unhas para trabalhar, como diz a história. Então, buscam, né, uma reforma agrária realmente justa para que eles tenham um pedacinho de terra para plantar os seus alimentos. Então, os movimentos sociais também se organizam através do setor agrário para que realmente as famílias sejam assistidas. Tá? A globalização não superou as sequelas históricas e nem promover a universalização da justiça social. Obviamente, gente, mesmo com a globalização, mesmo com o mundo em redes, mesmo o mundo totalmente integrado, mas a gente vê aí as várias injustiças. Países que estão aquém, praticamente vivendo 80% da sua população na miséria total, alguns na África, né? Outros aqui na América Central, é o caso do Haiti mesmo, né? E até o nosso Brasil, olha aí a diferença. Alguns estados a população tem a qualidade de vida até um pouco melhor, outros estados a população vive numa miséria total. Ou mesmo dentro do estado rico, mas existe uma boa parte da população praticamente na miséria total, né? Então, infelizmente, a globalização, ela iguala o mundo, entre aspas, na alta tecnologia, que acaba aqueles que têm condições de ter acesso. Mas, infelizmente, a injustiça social ainda reina em boa parte do nosso planeta. Certo, gente? Então, aqui a gente encerra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Reforcem, dêem uma lida, pesquisem na internet, que qualquer dúvida no meu PV. Forte abraço, tchau e até a próxima.